Olá, pessoal, está começando o nosso Empreender de hoje, né? Aqui, como sempre, um entrevistado muito especial. Hoje não tenho como não dizer muito especial. Nós vamos entrevistar a Aderbauer Pedroni, que voltou, eu vou falar assim, voltou para Linhares com um empreendimento chamado Oriundi. Esse supermercado que só está dando o que falar pelo atendimento, pela graciosidade de tudo que ele chegou. Mas agora vamos conhecer um pouquinho mais da pessoa, né? Da pessoa que está por trás do nome Oriundi, que é a Aderbauer Pedroni, que eu posso ter a intimidade de chamar de Babau, como ele é conhecido. Babau, muito obrigado por estar aqui conosco no Empreender. Ô Marcelo, eu agradeço o convite, não é muito a minha praia, né, de fazer, mas eu não poderia negar um convite seu, um amigo tão caro, né, da época de escola, que a gente está junto aí. Então, com algum desafio, eu tô aqui para a gente conversar um pouquinho, né? É um bate-papo gostoso para que todo mundo conheça, né? A sua história, um pouquinho de vida. O Pedroni, a família Pedroni é uma família muito grande de Linhares, né? Tem muitos Pedrones aqui e... Conta um pouquinho, você nasceu em Linhares? Pois é, eu nasci em Governador Lindenberg, na época pertencia a Linhares? Não, pertencia a Colatina. Não, confundi então com o Rio Bananal, né? Com o Rio Bananal e São, como é que é? São Domingos, né? Que tem aqui. Tem São Domingos também, mas eu nasci em Governador Lindenberg, que era distrito de Colatina, na época, né? Que eu nasci. E depois se emancipou, né? Hoje é um município lá, né? E fiquei até muitos anos sem ir lá, mas eu não, sei lá, até uns 10 anos eu voltei lá um pouquinho. Aí você é nascido lá dos Pedrones que vieram da onde? Olha, o meu pai, ele veio de Rio Bananal, ele foi para Governador Lindenberg, lá que popularmente o pessoal chama de 51. E antes de morar em Rio Bananal, o meu pai veio de um lugar chamado Santa Rita do Itueto, Minas. Então meu pai nasceu em Minas. E meu avô veio lá de Rodeio, ali em Rio Novo do Sul, onde desembarcaram ali os italianos, né? Então meu avô chamava Ettore. Ele nasceu aqui em Rio Novo do Sul e veio ali para Santa Rita de Itueto, que é perto de Itueta, que são 2 municípios, né? São vizinhos. E depois, quando minha avó faleceu, em 1947, o meu avô veio morar em Rio Bananal, né? E meu pai, lógico, né? Mas toda a família veio junto. E depois meu pai foi para Governador Lindenberg trabalhar, né? Uma longa história, né? Meu pai, assim, quando você fala um pouquinho, contar... Eu posso contar a minha história pessoal, da minha vida, né? E tal, um pouco, mas da minha vida empresarial, né? Do que se trata aqui... Ela está sempre conectada ao meu pai, à minha família, toda a história dele, né? Porque meu pai já foi sócio de outras pessoas, a quem a gente sempre quer reconhecer, né? Tudo que passou, tudo que foi um período de muito trabalho, né? Não só da nossa família, mas das famílias que foram sócias da gente também. É muita luta, né, Babau? A gente costuma falar aqui no Empreender e conta a história de muitas pessoas que... apesar das pessoas não acreditarem, hoje está muito mais fácil, né? Pois é, cara. Nós temos muitos desafios hoje em dia, né? A verdade é que a gente gosta um pouco até às vezes de reclamar disso. Mas olhando assim para os nossos pais, né? E eu falo muito isso até com meus filhos, né? Nossa, a vida eu adoro, assim, lá na empresa, contar a história do meu pai. Eu gosto mesmo. Eu vivo isso, né? Dentro do meu negócio até me emociona um pouco, não, mas né? Isso... É daí que a gente... da gente lá na empresa, eu conto muita história do meu pai. E da minha mãe também. Eu conto a história da minha mãe, né? Que eles são muito maiores do que nós. Conta, né? Uma curtinha dessa pra gente. Assim, então, o que meu pai contou muitas vezes pra gente, quando ele estava no segundo emprego dele lá em Rio Bananal, o meu avô ficou preocupado com ele, na época era longe, né, pra se andar. Foi um tio meu, né, tio Zeferino, foi lá visitar meu pai, saber como é que ele estava, né? Não tinha, sei lá, como se comunicar, tinha que ir alguém atrás, tinha que ir alguém atrás. E o pai disse que ele trabalhava num lugar, eu conheci, né, o patrão, a patroa dele, porque quando nós fomos visitar em Colatina, muitos anos depois, em 1970 e pouco, ele foi em Colatina visitar a ex-patroa dele, Dona Mariazinha, eu fui junto. O ex-patrão já tinha falecido. Então, de manhã, no comércio,
ele tinha que levantar cedo, pegar água do rio, lavar o banheiro, depois ele enchia a caixa d'água, depois ele abria o comércio e depois ele tomava café. E essa senhora, ele trabalhava direto, né, de segunda a segunda. Foi ela que ensinou ele a ler um pouco, né, e escrever, porque quando minha avó faleceu lá em Minas, né, a primeira coisa que foi deixar a escola, não tinha como continuar. E meu tio veio lá, o meu pai aí, vovô, o pai mandou vir aqui saber como é que você estava. Eu tô bem, eu tô aqui. Falei, você fica onde? Né, que ele viu onde estava no comércio, falou, eu moro aqui. E meu pai, o colchão dele ficava embaixo do balcão do local que ele trabalhava. Então, olha, rapaz, quem de nós poderia superar toda essa história que ele fez, né? E que comércio era? Era comércio? Era secos e molhados. Secos e molhados da época. Secos e molhados. E olha como é que era, Babal. Eu pego essas histórias porque, né, todos nós, cada um, quem está aí em casa assistindo, todo mundo tem a sua história. Um pai ter que mandar um tio ver onde está o filho, porque não tinha notícia, né? Uhum. E não é tão longe, né? No tempo de hoje, vocês falaram que estaria... muito rápido, né? Mas na época era... Então, a quantos quilômetros daria hoje, vamos dizer? Eu não sei, deve ser uma faixa de uns 30 quilômetros, mas certamente que meu tio levou um dia para ir e voltar, né? Você está entendendo? Olha o que é a dificuldade. Você falou de Bananal, me veio aqui a lembrança de secos e molhados. Meu sogro, né, trabalhava com isso também em Bananal. Poxa, e a Vitória buscar mercadoria era o fim do mundo, gente. Era uma coisa muito longe, né, para conseguir isso. Então, desde garoto a gente conviveu com esse ambiente, né? Depois era seco e molhado mesmo, porque de um lado funcionava, né, uma loja que vendia tecidos, né? E o pessoal comprava enxoval ali, né? E do outro se vendia coisas muito básicas naquela época, né? Em 60 e pouco, né? Se vendia querosene, fumo. Né? Minha avó contava que quando ela ia no comércio, ela comprava querosene e sal. O resto tinha que fazer tudo em casa. O resto fazia tudo em casa, tudo né? em casa. Um trigo, alguma coisa. Então, realmente, eram coisas básicas naquela época, né? Hoje nós estamos no delivery, né? Nossa Senhora. Tudo pronto, né? Tá tudo pronto. Pronto para assar, pronto para comer, né? Mas tá bom. Esse é o tempo de hoje nosso, né? A gente tem que estar... Nós, né, temos que estar conectados com esse tempo moderno. Eu acho que talvez esse é um dos maiores desafios que nós temos, né? Que nós temos uma história, alguma coisa que foi feita, mas tudo isso, né, é muito importante, né? E isso marca a minha vida, sabe? Essas conexões. Mas nós temos que dar essa virada nos nossos negócios, né? E confesso para você que não é tão fácil assim. E quando foi que veio parar para Linhares? Para cá? Foi dia 1º de abril de 1969. Rapaz, você é bom de data, hein? Não, eu anoto, né, Marcelo? Você está lembrando da data? Você está lembrando da data de casamento com a Fara? Tô né? A sim. Fara, olha, mas essa da Fara data... aí, eu disse que estudou com a gente. Um grande abraço, né, Fara? Fara, uma pessoa maravilhosa. É aqui de Linhares, ela. Mas é porque realmente é uma data importante para nós. Eu lembro mesmo, essa data não é independente de... De abril de 1969. Nós chegamos em Linhares, né? E o primeiro comércio funcionou ali onde é a atual Citicol, ali em frente ao mercado municipal, né? Era o comércio mesma coisa, né? Eram secos e molhados, ainda com balcão de atendimento, chamava Armazém Linharense. Primeiro negócio aqui em Linhares, né? Sim. Junto com a família Fiorotti, né? Que foi sócio há muitos anos com a gente. Então, é uma história muito grande a respeito disso aí. E aí você foi crescendo, né? Pois é, eu fui crescendo aqui em Linhares, né? Então tem muitas amizades aqui. Lógico, o pessoal, amigos meus aqui de Linhares são todos da minha idade, né? Sim. Então, são pessoas de mais idade. Depois eu estudei fora, fui estudar em Vitória, fui em Belo Horizonte. E depois voltei para trabalhar com meu pai. Aí você veio trabalhar com seu pai? Em Aracruz. Em Aracruz? Em 83 foi Aracruz. E que tipo de comércio? Também no Também mesmo aí ramo? Já era supermercado. Aí já era a era do supermercado. Aí já era, né? Já teve um status, né? Quem foi o primeiro supermercado de Linhares? Você que é do ramo. Era o Linhares ainda? Deus, não, né? Eu não tenho mas ali no centro tem o Grace? Tem o Grace, né? Que por sinal, né? Ele faz parte da nossa vida.
Sim. né? A gente voltou a abrir negócio aqui em Linhares, agora em 2018, né? E eu sempre gosto muito de falar, né, do Pedro, dos filhos dele. Temos que né? dar um abraço, né, pro Pedro e o Andrinho, né? Graças. O Andrinho já esteve aqui no Empreender. E o Robinho, né? Robinho. O Pedro, então eu sempre tenho uma gratidão muito grande, porque quando meu pai tinha negócio na época do Pedro Grassi, o testemunho que eles deixaram pra gente foi isso, né? Um termo que hoje se fala, tem até livros a respeito disso. Eu vou participar de um congresso agora no mês que vem da Abras que fala competição. Então a gente era concorrente, assim como somos hoje, mas a gente também tem cooperação nisso tudo, muita troca de informação, né? O concorrente não é inimigo, né? Com tem uma visão no comércio muito ruim disso, que a gente não pode se ajudar, que a gente não tem que ter coleguismo, eu tenho que ser inimigo do meu concorrente. Não, meu maior orgulho é isso, a gente estar num segmento e ter como fraternos amigos os nossos concorrentes, né? Tem que mandar, né? Um grande abraço, Pedro Grassi, né? Que possa estar nos assistindo. Meu cliente lá, eu tenho uma foto, tirei uma foto recente, eu abastecendo Pedro Grassi, que isso é um orgulho pra gente, né? Andrim e toda a família Pedroni, família Grassi e os outros, né? Igual eu sempre falo, olha, compra um pouquinho com ele, um pouquinho comigo, tá de bom tamanho. Tá de bom tamanho, porque, né, tem outros também, lógico, outros amigos, né, Doriguete, tem outras pessoas aí que a gente se reúne para fazer planejamento em comum naquilo que é necessário, né? Sim. Então é muito bacana isso, eu tenho muito orgulho disso, de ter como os concorrentes como fraternos amigos, né? Uns mais, outros menos, que na vida é sempre assim, né? A gente não é igual, né, os relacionamentos, mas é muito bom isso. Eu agradeço muito a eles também por isso. Sim. E aí você abriu, o seu pai abriu o supermercado em Aracruz? Pois é, quando eu cheguei em Aracruz, eu já tinha aberto lá. Já cheguei lá, já tinha mesmo. E já era oriundi? Não, aí na época era Juparanã ainda. Abriu em 77, 4 de novembro de 1977. Olha, Mas é uma data importante, né? Era meu irmão mais velho, né? Junto com... Eu tinha um tio que trabalhou com a gente, né, foi sócio de meu pai. Mais velho é o Nanau? Sim. Né? Vocês são em 6. 6 irmãos. 6 irmãos. Tudo com o interessante da família é AD, né? AD. Adenauer, Aderbauer, sou eu. Aderluce, que é minha irmã, que mora aqui em Linhares também. Adirleia, mora em Vila Velha. E nasceram os gêmeos, né? Minha mãe conta que quando nasceu os gêmeos, né? Nós nascemos de parteira, lá em Governador Lindenberg. Os gêmeos foram nascer em Colatina. E aí mamãe disse que ia colocar um nome simples, né? O papai já chegou com a certidão. Adervânio e Aderjânio, né? Então é tudo AD lá em casa. Tudo AD. Então meus irmãos, 3 moram aqui em Linhares, né? 2 lá moramos em Aracruz e minha irmã mora em Vila Velha. Então tá. Mas aí você vai contar que de supermercado Juparanã virou oriundi. Pois é. Mas calma, tem que segurar um pouquinho. Você vê que o negócio aqui é rapidinho. Nós temos que chamar um pequeno intervalo. É rapidinho, não sai daí. Esse bate-papo gostoso com Babal, nosso amigo, grande amigo do oriundi. Estamos de volta com o Empreender. Hoje o nosso convidado, Aderbauer. Aderbauer Pedroni, que a gente chama carinhosamente de Babal, todo mundo conhece, proprietário do Oriundi. E nós estávamos contando como é que o supermercado lá em Aracruz, da onde começou tudo, virou Juparanã para Oriundi, né? Ainda passou uma transição que passou para Aracruz. Para Aracruz. Ficou a supermercado Aracruz. E depois veio a migração para Oriundi, né? Porque foi até interessante essa história. O supermercado Aracruz foi funcionar dentro do shopping Oriundi. E as pessoas começaram a falar que ia no Oriundi fazer compra. Não era no supermercado Aracruz, né, que era a razão social. Sim. E acabou virando Oriundi. Foi um processo de uma marca criada... Nós criamos, né, o Oriundi, né, a marca Shopping Oriundi, mas essa marca Supermercado Oriundi foi o próprio cliente que foi no linguajar dele. No linguajar, né? Ficou. E ninguém pode ir contra o cliente, né? Não. É verdade. Isso é muito interessante. Mas sabe, uma coisa importante que eu gostaria de falar, que às vezes né, você me convidou, eu estou falando aqui, mas a história da nossa empresa não é construída só por mim, né? Sim. Porque
não quero falar, eu falo da minha experiência, mas eu quero agradecer meus irmãos, né, meus pais, fantástico, né, que sem eles nada seria feito, né? Eles sim são heróis, né? Eu me considero um pequeno diante disso tudo, tocando o barco, né? Agradeço a Deus por tudo. Não, e é muito bonito porque tem esse reconhecimento dos irmãos, todo mundo trabalhou, muitas vezes cada um segue um rumo, porque isso é fato. Eu tive aqui com o Juarez, né? Juarez Ismassaro, você conheceu, o irmão dele estudou conosco, Joanir, e da época de faculdade. Eu falo estudou conosco porque eu tive o grande prazer de ter Babal como colega de faculdade, né? Então nós nos formamos. E ele falou, a família cresceu e ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou, olha, antes do meu irmão ter 18 anos, ele já estava no contrato que ele seria sócio da empresa que o papai estava fazendo. E foi sociedade por muito tempo e se desfez também, porque isso é da vida, é natural, né? Não há nada é para sempre, tudo anda em ciclos. O importante é a gente reconhecer, né? Tudo isso, né? Reconhecer passou essas pessoas, né? E eu fico admirado com meus irmãos, né? Minhas irmãs, são pessoas fantásticas, né? Quem conhece sabe o que é. Não são perfeitos como eu não sou. Sim, não tem jeito. E depois de muitos anos, você em Aracruz, estabelecido, com os filhos, né? Um nasceu em Linhares, como você falou, né? E a Fara, né? Fara também colega, né? Não pode deixar de falar, senão, Fara, eu te pego em casa, né? E veio para Linhares, voltou. Pois é, foi um grande sonho que a gente acalentou durante muitos anos, de um jeito ou de outro, né? A história é um pouco comprida, mas graças a Deus nós estamos aí desde dezembro de 2018. E o meu filho, né, o Lucas, que nasceu aqui, mora aqui, né? Trabalha aqui na empresa e junto com a esposa, né, nos deu um neto, né? O Antônio, né, que é um presente de Deus também, que mora aqui em Linhares, e estamos aí construindo, né, um pouco a nossa história, né, com muita humildade, com muito carinho, com muita dedicação. Mas, Babal, eu sei que para você pode ser com muita humildade, mas a gente que está de fora nos dá um orgulho muito grande, porque o seu atendimento, a sua qualidade, conta um pouquinho esse segredo, porque é difícil. A gente que está no comércio, eu estou no comércio, desde aquela época, nós temos 30 e tantos anos de comércio. A gente sabe que hoje está cada dia mais difícil para a gente conseguir ter o padrão de qualidade que você tem, o padrão de atendimento. Eu tenho que falar aqui, se você não conhece, se você nunca visitou o Oriundi, vá lá no supermercado Oriundi, aqui no Três Barras, que é fantástico. Depois que você vai lá uma vez, você não faz compra em outro lugar. Olha, eu agradeço as suas palavras, né, de que você está elogiando, mas nós que estamos dentro da estrutura da máquina sabemos que temos muito ainda para melhorar, né, para fazer. Realmente, nesse aspecto, uma coisa é certa, né, nós procuramos fazer o melhor. Então, o Linhares conta hoje com um bom equipamento, com uma boa estrutura, né, para atender o cliente do jeito que ele merece. Compete a nós agora tocar isso em frente, operar coisas como a gente chama no nosso linguajar, né? Operar o nosso negócio de modo que atenda realmente o cliente. Mas eu penso assim, do que nós queremos ainda falta um pouco. Falta um pouco, ou se não é que não falta bastante. Mas nós estamos trabalhando muito, queria, né, se eu pudesse dizer isso, junto com a nossa equipe, né? Não sou só eu, né? Tem uma equipe que se esforça, que se dedica, né, para realmente fazer um bom trabalho para o cliente, para a sociedade, né? Eu tenho que reconhecer a minha equipe também, né? Sim, ninguém faz nada sozinho, nessa construção. E a característica da nossa empresa lá de Aracruz, que a gente veio para Linhares, que eu poderia dizer assim, é o engajamento. Nossa empresa é uma empresa engajada. Onde nós estamos, a gente cria, né, vínculos e estamos envolvidos com a sociedade. Assim como nós estamos lá em Aracruz, também aqui em Linhares nós estamos fazendo isso. Às vezes a gente não está ainda divulgando isso, né? É um trabalho que leva tempo. A gente não consegue construir isso de uma hora para outra, leva tempo. E esse envolvido com a sociedade me traz aqui o projeto do São Camilo. Você é uma das pessoas que está sempre à frente desse projeto, né? Da ajuda, né? Que fez o leilão solidário.
Tem esse lado Babal também, né? Pois é, eu diria assim que a Associação Vidas, né, marca a minha vida, né? Em 2015, um convite do meu sócio aqui, um negócio aqui em Linhares, o Héctor, junto com outras pessoas, né, lá em Aracruz, nós começamos esse movimento de fazer uma associação, e a nossa associação, o objetivo dela é ajudar outras instituições. Nós não temos o fim em si de nós mesmos. A Associação Vidas, ela olha, né, para a cidade, vê onde existe a necessidade e junta esforço para fazer isso. Depois, nós encontramos umas pessoas maravilhosas também aqui de Linhares, que já tinham experiência, né, até mesmo um pouco anterior à nossa, e juntamos forças. E aqui em Linhares também tem uma Associação Vidas, né, onde tem pessoas envolvidas. E junto desse esforço, a gente se dedica para fazer eventos, para arrecadar, né, fundos e apoiar essas instituições. Tanto lá, a Associação Vidas Aracruz apoia aquelas instituições que nós, né, decidimos em conselho lá, e o pessoal de Linhares apoia as instituições que aqui eles decidem também em conselho. Mas na hora de fazer os eventos, fazemos juntos. Babal, com toda essa história que você contou, lógico, muito curta, né? Quem conhece sabe que a história ela é muito grande, né? Tem muitas coisas para contar, mas nosso tempinho de televisão, né? Ele é curtinho, e aí eu vou pedir a você que dê o seu legado, o seu conselho, o que você diria para aquela pessoa que quer empreender, aquela pessoa que quer começar, aquela pessoa que já começou e desistiu, mas que precisa recomeçar. Então eu vou pedir que você olhe para aquela câmera, né, e dê o seu conselho, né? O que Babal deixaria de legado para quem está assistindo? Olha, eu tenho dificuldade de falar isso, porque você me considera isso tudo, mas nem eu estou me achando com essa bola toda, né? Mas eu penso que a pessoa, primeiramente, tem que gostar do que faz, né? Procurar conhecimento dentro do que faz e se dedicar, né? Eu vejo, se você trabalha no nosso segmento, supermercado, você tem que gostar de pessoas, gostar de se envolver com gente, ter muitos colaboradores, e isso, né, quer dizer que você vai ter desafios, mas então vale a pena, né, você gostar de estar com pessoas, não só, né, dos clientes que chegam, mas também com a sua equipe, de fazer disso uma alegria, um ato de amor, né? A gente acreditar nisso, né? Tá sempre conectado com, no meu caso, por exemplo, eu digo, né, seguindo os caminhos do meu pai, da minha mãe, né? Então, alguma coisa, algo vai se conectar com você e te mostrar o caminho. Basta você se colocar, começar a andar, que a coisa acontece, né? Eu acho que parece que é um pouco por aí. Mas não precisa se diminuir não, Babal. Você tem os seus méritos, e quem está no mercado, só de estar aberto ou de fazer investimento no mercado brasileiro hoje, que passou por todos os planos, governos e fiscalizações, impostos, nós somos vitoriosos. A gente que está por dentro da coisa sabe realmente que tem esses desafios, né? Mas é para todo mundo, né? Quando a gente começa no nosso segmento mesmo, né? Tem algumas coisas, mas a gente tem que pensar assim, puxa, mas todo mundo está enfrentando isso, né? E quem sair lá na frente, né? Quem poder superar todas essas questões que o empresário tem aqui no Brasil, que realmente não é fácil, né? Esse programa aqui é empreendedorismo, né? De chorismo, né? Ficar chorando aqui as coisas. Não, é trabalhar realmente, né? Agradecer a minha equipe, a minha família e a Deus por tudo. Acho que essas conexões são fundamentais em qualquer coisa que a gente vai se dedicar. É isso mesmo. Como eu falei, não é rasgação de seda, mas está aqui diante da gente uma das pessoas ilustres, porque batalha. E eu sinto muito orgulho de ter um oriundo em Linhares, porque está mudando o jeito de ser supermercado. Isso você pode ter certeza, e a população e o cliente sabe disso. O Empreender fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Fique agora com a nossa programação local. Até o próximo Empreender.